FaleiDeJesus.com.br. Quero contar alguns milagres que aconteceram na minha vida, algumas coisas que eu presenciei no meu ministério. E eu quero falar especificamente de um encontro de carnaval que nós fizemos em Piedade pela Igreja Assembleia de Deus. Amados, Deus tem um carinho muito grande pelos que são seus. Deus tem um carinho muito grande pelas almas perdidas. Deus jamais abandona um soldado na guerra, sabe? Ele é um general que ele não deixa o soldado ferido. Porque às vezes você hoje aí está achando que você está desviado do evangelho, está jogado às traças, jogado num canto e não sabe o que Deus é capaz de fazer para recuperar, para trazer você ao lado dele. Eu estive esses dias num debate com alguém de uma instituição religiosa muito severa, doutrina muito pesada, que fala que se um homem peca, jamais ele vai poder voltar a ter comunhão com Deus. Lá, quando um homem peca nessa instituição, eles excluem da graça, que eles chamam, fala que o homem já está condenado à morte. Eu vou provar para você, eu vou provar aqui por A mais B que essa é uma doutrina mentirosa, satânica, diabólica. Olha o propósito que Deus tem. Aqui diz em Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes será feito dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu vou falar para você o que Deus fez num carnaval. Os encontros de carnaval foram tremendos, que eu sou apaixonado por esse retiro, onde pega os jovens, as pessoas se reúnem num local separado para pregar o evangelho nesse período de carnaval. Como estamos aqui hoje no período de carnaval em fartura, carnaval de 2014, estou aqui ao lado da represa de Chavantes, num local cedido por um amigo meu, tenho muito carinho por ele. Nós, durante algum tempo, resolvemos fazer um encontro de carnaval em Piedade. E saímos procurar chácara. Amados, não encontrava chácara para nada. Depois de muito procurar, achamos uma chácara que era uma fábrica de velas num local muito distante de Piedade. Num local muito ruim. Sabe, não tinha, o recurso que nos tinha dado era muito baixo, muito pequeno. Aluguei aquela chácara por 5 dias e comecei a tomar algumas atitudes. Primeira, para que os membros da igreja que fossem de carro ou pastores que fossem pregar no acampamento chegassem, a partir da rodovia eu mandei fazer uns cartazes. Encontro de jovens de carnaval Assembleia de Deus, siga por aqui. Então a pessoa chegava na beira da pista e achava a faixa, escrito assim: Encontro Assembleia de Deus Ministério Vida, que naquele tempo era a nossa igreja. E as pessoas viriam pela rodovia, viriam a faixa e virariam no primeiro ponto. Mais à frente, quando era a segunda entrada, entra aqui, outra faixa. Mais pra frente, outra faixa. Eu sei que eu tive que fazer, brincando aí, umas 8 faixas para dizer assim, ó, uma faixa por na frente da chácara, encontro de jovens da Assembleia de Deus aqui. Todos os jovens e o pessoal da igreja se propôs aí. O que aconteceu? No dia que o ônibus chegou, eram 2 ônibus. 12 pessoas, 12 jovens apenas estavam lá para ir. Tivemos que dispensar um ônibus. E eu não conseguia entender. O William era a pessoa que trabalhava comigo com os jovens. Não conseguia entender porque 12 jovens estavam lá apenas. Eu fui com a minha caminhonete na frente, fomos com o pessoal de carro, aí chegou o ônibus. Pouquíssima gente dentro. Entramos naquela onde ia ser as ministrações, pegamos aquelas máquinas, todas empurramos no canto, demos uma limpada. A gente arrumou o local bem arrumadinho, daí eu dobrei o joelho e orei.
Falei, Deus, qual é o seu propósito? Nós estamos aqui, o encontro para 80 jovens veio 12. É tão difícil arrumar essa chácara. Eu tive que fazer uma engenharia aqui para as pessoas chegarem até aqui. Eu orei e Deus falou claramente no meu coração aquele dia, olha, o encontro não é para os jovens, eu tenho um propósito nesse lugar. Há um propósito meu aqui. E eu não conseguia entender. E eu falei para o William, estava eu e o William orando, falei, William, Deus acabou de dizer para mim que é um propósito dele nesse lugar. E eu senti muito feliz. Aí eu peguei, a gente é meio incrédulo, né, amado? Pensa na porcaria de gente, é a gente, né? Deus falar claramente com a gente ainda vai ter que buscar comprovação do que Deus falou. Como o Gideão lá. Eu saí da sala, eu saí daquele galpão, né? Não é sala, é galpão. Quando eu saí, o dono da chácara, o caseiro da chácara estava na varanda. E ele me perguntou o seguinte, seu Maurício, será que as pessoas viram as faixas serem colocadas na estrada? As pessoas viram as faixas serem colocadas no caminho aqui e estão perguntando se vai ter algum evento à noite aqui. Ou o encontro é só para a Igreja Assembleia de Deus. Olha, quando eu vi aquilo, eu olhei para o William e falei, William, essa é a confirmação de Deus. Deus quer que a gente trabalhe com as pessoas dessa região, dos sítios aqui. Imediatamente peguei minha caminhonete e fui visitar sítio por sítio. Sítio por sítio. Fomos num sítio, fomos no outro, falamos que à noite nós iríamos fazer durante todo o carnaval um culto à noite. Amados, a coisa era interessante. Durante o dia, eu tinha ali 20 e poucas pessoas, acabou vindo o pessoal da igreja, o pessoal que estava trabalhando, mais os jovens que estavam participando. E à noite, mais de 100 pessoas participavam do encontro, do culto. Eram cultos maravilhosos. Passou o primeiro dia, passou o segundo, passou o terceiro. Eu lembro que um dia nós estávamos fazendo pizza para os jovens. Minha esposa falou o seguinte, não convida o pessoal da igreja para comer pizza. Eu convidei todo mundo a comer pizza. Minha esposa falou, a pizza não dá para todo mundo. Todo mundo comeu e levou para casa. Deus multiplicou ali. No último dia, eu fiz um trabalho interessante com o pessoal. Deus me deu a direção do seguinte, pega os jovens e durante o dia e faz o seguinte para eles. Coloca numa folha de papel em branco tudo que você acredita que você errou diante de Deus. E noutra folha de papel, você coloca tudo que você quer de Deus. Então numa folha você fala o que você quer, na outra folha você pede perdão. Não coloque o nome, guarde com você. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar durante o dia com você e à noite nós estaremos encerrando o culto. E eu falei para eles, à noite nós vamos ministrar a palavra e vocês vão colocar essas cartas, isso que Deus está pedindo para você, dentro de uma caixa. E após a realização do culto, nós estaremos queimando esse material, para que ninguém saiba, que é uma questão pessoal sua e com Deus. À noite, realizamos o culto, pedimos para que as pessoas trouxessem o que elas colocaram no papel o dia todo, para colocar nessa caixinha. O Luiz Alfredo, que faleceu há pouco tempo, trabalhava com a gente, é uma pessoa maravilhosa. Ele estava junto na nave ali, no salão, junto às pessoas. De repente uma pessoa começou a se contorcer, caiu endemoniada, caiu possuída. Oramos, expulsamos o demônio dela e perguntamos para ela o que havia acontecido. Ela disse que a cabeça dela tinha entrado dentro da caixinha. É um negócio estranho. É um propósito de Deus, não sei. Passou, oramos por ela, encerramos o acampamento, foi maravilhoso, foi lindo e tal. Deus deu a direção de nós realizarmos, depois de umas 3, 4 semanas, um novo culto naquele lugar. Eu reuni o pessoal da igreja e falei, vamos alugar aquela chácara para o fim de semana e um sábado à noite nós fazemos um culto lá? Vamos. Voltamos depois de um mês do carnaval, realizamos um culto lá, visamos toda a região de novo, que a gente gostou demais, conheceu as pessoas, foi maravilhoso. E esse senhor que tinha caído ali endemoniado, ele veio participar do culto. E quando iniciamos a ministração, ele falou, eu queria contar o testemunho. Ela falou, pode contar o testemunho, amado, seja bem-vindo. E ele estava relatando. Na realidade, aquele senhor, do último dia do acampamento, ele estava morando no meio de um mato. Ele havia brigado com a esposa, com a igreja, ele estava desviado da igreja, desviado do evangelho.
e ele estava no alcoolismo, e ele estava com uma gangrena na perna. Estava com um problema muito sério na perna de circulação, e ele tinha ido ao médico. O médico já tinha dado a notícia para ele que provavelmente teria que amputar, porque ele já estava em avançado estado, estava comprometendo, tanto que ele veio mancando na época. Ele estava num lugar assim, próximo a essa chácara que nós alugamos, e ele veio contar o seguinte, que no dia que nós realizamos o culto, ele não havia, quando nós pedimos para os jovens colocar os papéis ali dentro, ele não havia um papel, mas ele começou a mentalizar tudo o que ele havia feito de errado e começou a mentalizar o que ele queria de Deus. Nesse momento, Deus agiu na vida daquele homem. E ele contando que quando ele saiu do acampamento, ele foi procurar a família dele e se consertou com a família. E foi no médico. E chegando no médico, o médico falou que a perna dele estava curada, que ele havia sido curado. E ele reconciliou, ele estava ali de terno, bonitão, né? Não que o terno seja necessário um terno para servir a Deus, mas ele estava todo bonito ali. E eu pude ver que, na realidade, o que Deus tinha era um propósito de salvar uma alma apenas. Nós estávamos juntando pessoas, dinheiro, recursos, jovens, tentando fazer um barulhão enorme, sendo que na verdade uma alma precisava ser ganha. Uma alma estava lá no meio do mato, uma alma estava desviada, uma alma precisava ser restaurada, uma alma precisava de cura. E Deus moveu tudo, uma igreja, fez todo um mover para ganhar uma alma. Esse é o propósito de Deus, amados. Esse é o propósito que Deus tem. Eu depois daquilo, eu fiquei maravilhado. Eu entendi que valeria a pena servir a Deus, ir por todo mundo. Nós fomos lá para um lugar onde ninguém acreditava que seria possível. Nós somos um pessoal que ninguém acreditaria que seria possível. Na igreja parece que deram uma desprezada no nosso encontro de jovens. Nós falaram, esse encontro de jovens não vai virar nada. Mas uma alma foi ganha naquele dia. Eu quero dizer para você, amados, que Deus tem um propósito muito grande. Que Deus tem um propósito maravilhoso. Que Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Você que está aí liderando uma mocidade, você que está liderando uns jovens, você que está à frente de um trabalho na igreja, não se preocupe com números, não se preocupe com grandes coisas, não vá atrás de grandes coisas maravilhosas, vultuosas, vá simplesmente fazer a vontade de Deus. Ide por todo mundo, esse é o ide do Senhor. Ide lá no carnaval, ganhar uma alma para mim. Talvez o que esse homem precisava era alguém que fosse lá, sem toda aquela lei, regras da igreja e toda aquela pompa, e abraçasse ele e dizer que ele é maravilhoso e que o pecado dele poderia ser perdoado. Agora, isso me ensinou muito, me fez crescer muito, no Evangelho, muito no Evangelho. E eu digo para você, será que é certa a teoria de que Deus não, que uma vez batizado, você pecou, você vai para o fogo do inferno? Será que esse é o Jesus que nós servimos? Será que esse Deus tirano, esse Deus que vive pela regra ou vive pela graça? Esse é o testemunho, amados, que eu estou dando aqui, que eu espero que possa transformar a sua vida, que possa fazer com que você repense o Evangelho, que faça com que você repense como você tem caminhado. E você, amado, que está vivendo uma situação, que está desviado hoje do Evangelho, que está vivendo aí isolado, deprimido, às vezes triste, achando que para você não tem jeito. Tem jeito para você sim. Deus vai permitir que eu encontre esse homem, se ele estiver vivo ainda, e Deus vai mover, e eu quero entrevistar ele ainda. É uma alegria servir a Deus, amados. É uma alegria ver grandes coisas do Senhor acontecendo na vida da gente e ao redor daquelas pessoas onde nós caminhamos com eles. Falei de Jesus.com.br